Bora começar essa nossa conversa sobre como pegar um conhecimento, uma expertise pessoal e transformar isso num produto de valor, algo que as pessoas queiram comprar. Muitas vezes, aquilo que a gente sabe fazer parece tão óbvio para nós que nem paramos para pensar no valor imenso que isso pode ter para outras pessoas. Vamos desvendar esse mistério juntos. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa aí. O que eu sei fazer que outras pessoas pagariam para aprender? Essa é a pergunta de ouro, sabe? E a resposta pode ser algo que a gente acha super banal, sei lá, organizar uma planilha, fazer um pão caseiro, mas que para outra pessoa, nossa, é um obstáculo gigante. E essa frase da Mari Coelho, ela resume tudo perfeitamente. O valor não está só naquilo que a gente sabe, mas na ponte que a gente cria entre esse conhecimento e quem precisa dele. É sobre direcionar nosso talento para a pessoa certa. É aí que a mágica acontece, que o valor de verdade é criado e, claro, percebido. Mas antes de sair construindo qualquer coisa, a gente precisa derrubar uma muralha interna que paralisa muita gente boa. Vamos falar dela, a famosa síndrome do impostor. Agora vamos quebrar uma crença que limita demais. A gente costuma pensar assim: se isso é fácil para mim, então não tem valor. Só que a realidade de um mentor, de alguém com estrada, é bem diferente. Se é fácil, é porque eu levei 20 anos para fazer parecer fácil. A gente tem essa cultura de achar que só tem valor o que é suado, o que sangra. E isso aqui muda tudo de figura. O que parece simples para um especialista, na verdade é o pico da eficiência, sabe? É o resultado de anos e anos de prática. O cliente não está pagando pelos 15 minutos de trabalho, ele está pagando pelos 20 anos de experiência que resolvem o problema dele em 15 minutos. Beleza, mentalidade ajustada, síndrome do impostor no cantinho dela, como a gente na prática estrutura todo esse conhecimento em algo tangível que dá para vender. Vamos pro método. Primeiro, é fundamental entender o que é método nesse nosso papo. Não estamos falando de uma tese de doutorado, nada complexo. Pensa no método como um atalho inteligente. É o caminho mais curto e eficiente para levar alguém do ponto A ao ponto B com o mínimo de esforço possível para ter o máximo de resultado. Simples assim. Para construir um bom método, a gente se apoia em 3 pilares. Pensa num GPS mesmo. Ele precisa de um destino, de um caminho e, por fim, da melhor rota. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, destino. Todo método precisa ter um objetivo final muito claro. Onde a gente quer chegar? Qual é a transformação? É aprender a tocar a primeira música no violão? É publicar o primeiro livro? Esse é o ponto B. Sem um destino claro, a gente pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas não vai chegar a lugar nenhum. Segundo pilar, o caminho. Esse é o mapa, o passo a passo. E ele tem que ser flexível, tá? Tem que prever os possíveis buracos na estrada, os obstáculos. E o mais importante, ele precisa celebrar os micro-resultados. Sabe, aquelas pequenas vitórias que dão o gás para a pessoa continuar, para não desistir no meio da jornada. E por último, a rota. Olha, essa é a parte mais valiosa, é o que faz tudo ser único. É a nossa experiência pessoal nesse caminho. O que a gente fez para chegar lá, o que faz hoje para se manter, e o mais legal, o que a gente faria diferente se soubesse o que sabe hoje. É aqui que está o ouro, o nosso grande diferencial. Mas não adianta nada ter um método incrível se ninguém entende o valor dele, né? Agora, o nosso foco muda para como comunicar isso do jeito certo. Como contar uma história que vende. E aqui tem uma sacada fundamental. A diferença entre utilidade e utilização. Utilidade é o que o produto faz, a função dele. Agora, utilização é como a pessoa de fato usa aquilo para transformar a vida dela. Pensa numa furadeira. A utilidade dela é fazer furos, mas a utilização é pendurar o quadro da família na parede. Uma narrativa poderosa foca sempre na utilização, no resultado emocional. Exatamente. O ponto crucial é educar o mercado. Muitas vezes as pessoas nem sabem que precisam da nossa solução. A nossa narrativa tem que criar esse desejo, tem que mostrar a aplicação prática, o impacto real que aquilo vai ter na vida delas. E isso tudo se conecta com a nossa história pessoal. É importante entender que isso não é uma transição de carreira, que soa como se a gente estivesse começando do zero. Não! É uma evolução. Todas as nossas vitórias, tudo que a gente já fez na vida se conecta com o que fazemos hoje. Isso cria uma história autêntica e muito, muito poderosa. E essa ideia de evolução nos leva direto para o nosso maior trunfo, o que amarra tudo isso que a gente conversou até agora. A nossa autenticidade. Olha que legal a origem da palavra propósito. Vem do latim e significa colocar adiante.
pôr à vista. Ou seja, propósito não é algo para ficar guardado dentro da gente, é para ser mostrado, para ser compartilhado. E o nosso conhecimento único é uma parte gigante do nosso propósito. Então, compartilhar esse conhecimento não é só uma estratégia de negócio, sabe? É um ato de coragem. A própria palavra coragem vem daí, agir com o coração. É colocar para fora, botar em ação aquilo que é de verdade importante para a gente. E isso tudo nos deixa com uma última provocação para refletir. Qual é aquela coisa única que só cada um de nós, com a nossa rota, com a nossa história de vida, pode ensinar para o mundo? Que tesouro singular está aí, só esperando para ser compartilhado?